beleza? Iniciando a nossa série de vídeos sobre doenças, hoje a gente vai conversar sobre diabetes e toda quinta-feira de noite vai sair um vídeo sobre esse tema aqui no canal. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho para as notificações e seguir a gente no canal. Sempre acho interessante a gente entender uma doença e entender como ela foi descoberta. Então, da onde que surgiu, como descobriram e desde quando vem o diabetes? Em 1500 a.C., no Egito, já foi descrito no papiro Ebers que algumas pessoas elas faziam muito xixi e emagreciam tanto que chegavam à morte. Passando um pouquinho os anos, entre 80 e 138 depois de Cristo, um médico chamado Ereteus, ele associou essa maior ida ao banheiro, então fazer mais xixi e essa perda de água, com um sifão, e daí que veio o nome diabetes. E já existem descrições, do diabetes de 3.500 anos atrás, então é uma doença bem antiga e é uma doença que já vem sendo estudada há muito tempo. Os dados na época eles eram bastante inconclusivos, só que foi observado no Oriente, inicialmente na Índia, seguida de China e de Japão, que a urina dos diabéticos tinha a capacidade de juntar mais moscas ou formigas, só que eles não sabiam o motivo. Somente no século 17, na Inglaterra, que foi reconhecido que a urina dos diabéticos justamente ela era mais adocicada e lembrava um pouquinho de mel. Ou seja, olha o espaço de tempo que se passou para eles conseguirem identificar que essas pessoas, além de fazer muito xixi, elas tinham a urina mais doce, justamente por perder mais açúcar nessa urina. Mas foi apenas em 1776 que um médico inglês chamado Matthew Dobson ele desenvolveu uma técnica para avaliar o açúcar do xixi dessas pessoas diabéticas, evitando assim que os médicos degustassem ou precisassem degustar a urina do seu paciente para identificar se eles eram diabéticos ou não. E agora um parênteses, o termo mellitus, que significa mel em latim, ele foi utilizado justamente para diferenciar de outro tipo de diabetes que era estudado na época, que era o diabetes insípidos, que tem como característica uma perda de água severa, só que a coloração dessa água é bem clarinha e não tem um gosto adocicado. Então eles cunharam o termo diabetes mellitus para separar os diversos tipos de diabetes que eram estudados na época. Agora novamente um salto temporal e nós vamos para 1812, onde finalmente o diabetes ele foi reconhecido como uma entidade clínica. Até então eles não entendiam muito bem como funcionava, em 1818 eles realmente reconheceram que era realmente uma patologia, só que ainda não existia um tratamento específico para o diabetes. Portanto, após o diagnóstico, em semanas ou em meses, normalmente as pessoas acabavam morrendo, justamente porque eles compreendiam que era uma doença, só que não sabiam como tratar. Em 1879, ou seja, 77 anos depois, na Alemanha, os médicos Oskar Minkowski e Joseph von Mering verificaram que após a retirada do pâncreas de alguns animais, em específico de cachorros, eles vinham a falecer de diabetes algum tempo depois, traçando assim a relação entre o pâncreas e o diabetes. Agora iremos dar mais um salto temporal, chegando em 1921. E até então, o único tratamento disponível para os diabéticos era justamente a restrição alimentar severa, que evitava as pessoas entrarem em coma, só que fazia elas perderem muito peso e só retardava o desfecho final, que infelizmente seria a morte para essas pessoas. Foi então que os médicos canadenses Frederick Banting e Charles Best conseguiram achar o tratamento para o diabetes. Esses dois médicos trataram os cachorros com um extrato feito das ilhotas de Langerhans, que são as ilhotas que controlam a secreção de insulina nos nossos pâncreas. E depois de tratar com esse extrato, esses animais conseguiram ser tratados do diabetes. Trabalhando em conjunto com o fisiologista e bioquímico escocês John MacLeod, eles conseguiram pela primeira vez purificar a insulina, utilizando pâncreas de bovinos, tratando assim pela primeira vez um ser humano de forma eficaz. E esse tratamento ele aconteceu em 1922 e salvou a vida de Elizabeth Hughes, que na época tinha 14 anos e estava num estado extremamente crítico de saúde. Também vale lembrar que esse primeiro tratamento, por mais que tenha sido eficaz para tirar a Elizabeth do estado crítico, a insulina ainda não era tão pura e tão refinada, tendo gerado alguns efeitos adversos um pouco complicados. E aí que entra nessa equipe o biólogo James Collip, que conseguiu purificar ainda mais esse extrato, tornando ele mais puro e refinado, tratando de forma muito mais segura a jovem Elizabeth. Eu trouxe algumas imagens dela, Ela viveu por 73 anos e acabou falecendo em 1981. Então nós podemos observar a evolução do quadro dela, desde o estado mais crítico até um estado de saúde, de normalidade. E agora, o último trecho dessa história da insulina, 55 anos depois, em 1977, a
Axel Urich, um bioquímico polonês, e seus colaboradores publicaram no periódico Science, que até hoje é um dos periódicos mais respeitados, no meio acadêmico, um método para fabricar sinteticamente a insulina, permitindo então a sua produção em escala industrial, distribuindo assim de forma muito mais igualitária para o mundo todo. E essa técnica ficou reconhecida como técnica de DNA recombinante e ela é amplamente utilizada até os dias de hoje. E aí, gostou das curiosidades sobre diabetes e como foi descoberta essa doença lá no passado? Não esqueça de curtir o canal, ativar as notificações e na semana que vem a gente vai conversar sobre o diagnóstico do diabetes e seus principais sintomas. Falou, galera!